Boa noite, companheiros. Que sejamos todos bem-vindos e que possamos nos envolver nas energias benéficas trazidas pelos nossos tutelados espirituais, que a nossa reunião possa transcorrer no clima de paz, de muita harmonia, e que possamos levar aquilo que melhor seja proveitoso para nós. Nós vamos convidar a nossa companheira Márcia para ler a página de abertura. Antes eu queria pedir desculpa a vocês pelo atraso, mas a nossa companheira que organiza as coisas, ela está aguentada, eu não me liguei o problema da água, senão o expositor não fala, né? Boa noite. A mensagem que nós vamos ler é uma psicografia de Chico Xavier, ditada pelo Espírito Emílio. Toque de amor. Deixa que a fé em Deus te ilumine a visão para que te reconheças no lugar que serviu. Indubitavelmente perceberás a série de desafios que te rodeiam. O lar talvez difícil, entes amados da desvinculação violenta, incompreensões à mostra, ocorrências que se vestem de lágrimas. Entretanto, não te convertas em culpa da aflição. Tumulto adia em nós a conexão necessária com a providência divina. Ama e auxilia sem alterar-te. A rosa acabará florescendo no extinguirão. As estrelas surgirão varando as trevas. Deus está agindo. Na construção da felicidade, onde a provação apareça, não te lamentes nem reclames. Dá o teu toque de amor e Deus fará o resto. Vamos unir os nossos pensamentos e os nossos sentimentos e orar ao nosso Deus assim. Senhor, nosso Deus, nosso Pai e Criador, aqui estamos, Senhor, procurando elevar os nossos pensamentos, as nossas vibrações, para que nossos sentimentos possam modelar as vibrações mais sublimes que possamos alcançar, e que elas possam falar ao mundo espiritual, trazendo dele as boas intuições, as boas orientações de que nos fazemos necessidade. Que suplicamos, Senhor, a assistência amiga que sempre nos tem sido dada em todas as reuniões, que o nosso companheiro Márcio possa trazer na palavra fácil e inteligível os ensinos que hão de ser intuídos para que possamos entender, compreender e absorver, a fim de que possamos levá-los em nosso coração e colocá-los em prática no nosso dia a dia. Para isso, Senhor, te suplicamos também a ajuda benéfica para as nossas companhias espirituais, aqueles que, como nós, precisam tanto do teu amor e da tua compaixão. E assim, em teu nome, em nome dos trabalhadores desta casa, que nós damos por iniciada a nossa reunião na noite de hoje. Graças a Deus. Nós hoje vamos ter o nosso companheiro Márcio Santos, que é trabalhador da casa, que vai expor para nós um tema do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu demorei porque é o Evangelho, mas ele quer testar meu coração, ele botou o livro dos Espíritos. É só para ver se meu coração está forte.
Boa noite aos nossos irmãos e irmãs. Que a nossa reunião possa transcorrer em paz e com bastante proveito para todos nós. Às vezes esse microfone, nesse tipo de microfones tem uma qualidade de som boa. Vocês estão conseguindo entender? Às vezes a pessoa fala muito perto e fica fazendo muito barulho, outras vezes fica distante. Acho que essa distância está bom e vocês conseguem me entender. Na verdade, o livro dos Espíritos, só para fazer um texto, para o ventilador não levantar a folha. O primeiro livro que eu vi, eu peguei e pus aqui em cima. E acabou tendo instrumento de provação para o Ronaldo. Então, hoje o tema é do Evangelho segundo o Espiritismo, como na maioria das segundas-feiras. Nós estamos estudando o capítulo, alguém tem de cabeça, é o 19, acho que é capítulo 5. Capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, não é isso? Bem-aventurados aflitos, e o item que eu vou comentar com vocês, espero que vocês guardem alguma coisa, e espero guardar também alguma coisa no meu coração para eu praticar, porque como é difícil, né? Entre o que a gente deseja, pensa e que aí a nossa prática. Aqui a gente sempre tocado de idealismo, mas quando a gente passa da porta para fora, como é difícil a vivência do bem. Mas Jesus há de nos fortalecer sempre, Deus vai nos dar continuamente oportunidades para a gente passar pelas provações, sermos cada vez mais bem-sucedidos nos momentos de contato com o mundo. Então, o comentário de hoje, as reflexões, serão sobre o item 19 da parte da instrução dos Espíritos. Curiosamente, esse item, bem-aventurados os aflitos, é muito grande, são vários itens. Então, hoje será o 19 com o título O Mal e o Remédio, uma mensagem de Santo Agostinho, em Paris, no ano de 1863. Então, eu imprimi texto da internet. A minha ideia é ler alguns pequenos tópicos e ir comentando com vocês. Como somos poucos, se alguém quiser fazer algum questionamento, fazer alguma pergunta, pode. Porque eu vou controlar os meus comentários com o tempo que a gente tiver. Santo Agostinho começa a mensagem, no primeiro parágrafo da mensagem, ele escreveu o seguinte: será a Terra um lugar de gozo, um paraíso de delícias? Uma pergunta interessante, né? Será que a Terra, esse planeta que nós vivemos, é um lugar de gozo para a gente ser feliz, a gente aproveitar? Mas esse aproveitar no sentido de só acontecerem coisas boas aqui. Será que a Terra é um lugar de gozo, um paraíso de delícias? Já não ressoa mais aos vossos ouvidos a voz do profeta? Não proclamou ele que haveria francos e rangentes dentes para os que nascessem nesse vale de dores? E aí ele próprio já diz. Ele já classifica o planeta Terra como um vale de dores, como um lugar de sofrimento. Esperai, pois, todos vós que aí viveis, causticantes lágrimas e amargo sofrer, e por mais agudas e profundas sejam as vossas dores, volvei o olhar para o céu e bendizei o Senhor por ter querido experimentar-vos. Então, logo no início dessa mensagem, e aí quando eu li a mensagem, eu li os outros tópicos, e por favor, os irmãos e irmãs que não têm o hábito de ler esses tópicos, os Espíritos trazem diversas mensagens tratando sobre esse tópico ensinado por Jesus, sobre bem-aventurados os aflitos. Então, eles estão dizendo isso, que é algo que eu vou dizer um pouco mais adiante. Toda a parte das instruções dos Espíritos não se limita a essa única linha de raciocínio que Santo Agostinho desenvolveu aqui, não. Senão, a gente pode criar uma percepção, uma ideia errônea
de que os Espíritos recomendam a gente o sofrimento, dizem que sofrer é bom, porque a gente tem mais do que sofrer mesmo. Aqui ele destaca um aspecto da questão desse ensinamento de Jesus, bem-aventurados os aflitos. Se vocês pegarem o Evangelho e virem outros tópicos, verão que os Espíritos desenvolvem outros raciocínios. Santo Agostinho achou por bem dissertar, seguindo essa linha de raciocínio que nós vamos refletir aqui, com o título O Mal e o Remédio, e Kardec, sabiamente, por intuição, achou por bem mostrar aqui também, já que a verdade é que para muitos de nós há muitas provações e muitos sofrimentos pelos quais a gente passa aqui na Terra. E dependendo do nosso estado emocional, dependendo do nosso momento de vida, pode parecer realmente que os sofrimentos que nós estamos passando são muito grandes, que a Terra é um vale de lágrimas. Então, Santo Agostinho continua, né? Já não ressoa mais aos nossos ouvidos a voz do profeta? Não proclamou ele que haveria prantos e ranger de dentes para os que nascessem nesse vale de dores? Esperai, pois, todos vós que aí viveis, causticantes lágrimas e amargos sofrer, e, por mais agudas e profundas sejam as vossas dores, voltai, voltei a olhar para o céu e bendizer o Senhor por ter querido experimentar. Então ele aqui reforça que a Terra é um lugar de sofrimento, mas que existe uma compensação, uma recompensa que não é aqui na Terra. Não é aqui que vamos encontrar as recompensas para os nossos sonhos não realizados, para as desilusões pelas quais a gente passa, pelos sofrimentos, pelas incompreensões, pelas dificuldades que cada um de nós tem passado, passa e talvez ainda passe, enquanto for da vontade de Deus que estejamos aqui. Então ele já reforça que a Terra não é um lugar de gozo, ninguém está aqui de férias e renasce na Terra. Está vindo para um lugar de provas e expiações, é o que caracteriza o nosso planeta. Temos coisas boas sim, temos momentos felizes sim, mas ainda há muita maldade no nosso planeta, muitas injustiças, muitos acontecimentos que nos abalam, que nos entristecem, passamos por muitas frustrações, e isso porque nós estamos em um planeta de provas e expiações. E ele diz que nós devemos esperar daqui da Terra dores e não alegrias. A gente poderia até dizer que a gente pode esperar sacrifícios ao invés de dores. O sacrifício, dependendo de como ele seja, acaba sendo uma dor também. Mas como nós espíritas já estamos iluminados, já estamos esclarecidos com os ensinamentos de que o nosso momento na Terra é só uma passagem, aqui não é a verdadeira vida, Jesus já nos ensinou isso, e o Espiritismo complementou. A gente sabe então que não dá para esperarmos da Terra, do nosso convívio neste planeta, só alegrias, mas que por mais que encontremos dores aqui na Terra, nós deveremos esperar que haverá uma compensação, porque esses sacrifícios que eu tiver que fazer, que cada um de vocês está fazendo nesse momento de vida, por um parente, sei lá, as dificuldades que cada um de nós esteja passando ou venha a passar, isso deve nos alegrar. Isso é interessante. Os sofrimentos e dificuldades pelas quais a gente passa devem mais nos alegrar do que nos entristecer, porque aí ele diz: bendizei o Senhor por ter querido experimentar-nos, porque são provações, são provas mesmo, são experiências pelas quais a gente passa visando o nosso bem-estar espiritual. Seguindo, ele diz:
Ó homens, dar-se-á não reconheçais o poder do vosso Senhor, né, o poder de Deus, senão quando ele vos haja curado as chagas do corpo e coroado de beatitude e ventura os vossos dias? Ou seja, será que a gente só reconhece o poder de Deus quando estamos em céu de brigadeiro, quando está tudo bem? Dar-se-á não reconheçais o seu amor, senão quando vos tenha adornado o corpo de todas as glórias e lhe haja restituído o brilho e a brancura? Imitai aquele que vos foi dado por exemplo. E aí ele vai usar um personagem bíblico que é Jó. Tendo chegado ao último grau da abjeção e da miséria, deitado sobre uma estrumeira, disse Jó a Deus: Senhor, conheci todos os deleites da opulência e me reduzistes à mais absoluta miséria. Obrigado, meu Deus, por haver querido experimentar o vosso servo. Este personagem Jó é muito interessante. Se vocês puderem, pesquisem na Bíblia. Se não chegará no Novo Testamento. Eu ia até ler para citar um pouco aqui, mas eu esqueci. Mas eu acho que está no Novo Testamento sim. Depois de passar por algumas situações felizes, sabe quando na vida da pessoa só acontecem coisas ruins? Com Jó aconteceu mais. Com Jó, tudo que era coisa ruim aconteceu com ele. E que, segundo o ensinamento bíblico, é uma forma de ele ser provado, de Deus provar a fé dele, a resignação dele. E aí, o que eu quero chamar a atenção para esse parágrafo, que é praticamente metade do primeiro parágrafo dessa mensagem, é de que até este momento, Santo Agostinho nos recomenda que a gente receba com alegria as dificuldades e sofrimentos, como eu falei, os sacrifícios pelos quais a gente precisa passar. Isso porque, de uma forma geral, mesmo se não é o que acontece, nós agimos com revolta e amargura diante das provações. Normalmente nós agimos com revolta e amargura diante das provações. A gente sente raiva daquela pessoa que foi instrumento da nossa aprovação, a gente se revolta com uma situação de dor, com algo que eu considero como uma perda, como um prejuízo, algo que vira o meu orgulho, e isso acaba prejudicando o meu aprendizado nesse processo de crescimento pelo qual a gente passa. Este é um dos motivos para que haja tanta gente com problemas emocionais hoje em dia. Dizem, por exemplo, os entendidos que a depressão ela está crescendo enormemente em todo o planeta, em todas as nações, pessoas ricas, pessoas pobres. Mas, falando especificamente numa situação mais próxima a nós, o Brasil, a depressão já é a doença que mais afasta pessoas do trabalho, e segundo o INSS, e a gente sabe que há casos onde a pessoa precisa de remédio mesmo, né? Eu não estou te dizendo que a depressão, e isso é importante, eu não estou dizendo, para quem está acompanhando a gente pelo Face, vocês aqui, que a depressão se resolve só pela fé, não é assim que funciona. Entrando em um processo de desequilíbrio emocional, um transtorno como esse, a gente precisa de acompanhamento especializado, sim, um psicólogo, um psiquiatra, dependendo da pessoa, precisa tomar remédio, sim, mas o que eu estou ressaltando aqui é de que muitas das situações que servem como gatilho para as depressões, os transtornos de ansiedade, estão em vivências que a gente não consegue absorver bem. Observe se não é isso o que acontece. A perda do ente querido, a perda do emprego, uma separação, a pessoa tem depressão. O que não significa que ela não tenha
quero dizer? Isso significa assim, que talvez ela não tenha fé suficiente, que ela não tenha equilíbrio emocional suficiente, mas eu entendo que o nosso momento emocional, para o nosso momento espiritual, de espíritos incompletos, que ainda não entendemos Deus em sua essência, que ainda não conseguimos sintonizar suficientemente com as forças do bem, isso a gente pode dizer que é relativamente normal. Então, eu estou sujeito a isso, vocês estão sujeitos a isso, todos nós estamos sujeitos a isso, dependendo do nosso estado emocional, do que a gente faz e das possibilidades que hajam no nosso perispírito, na nossa, digamos assim, matriz espiritual, para as provações que tenhamos que passar, nós podemos entrar num quadro depressivo, sim. Mas, dependendo da nossa fé, da nossa sintonia com o bem, a gente pode minimizar essas provações difíceis. Então, é isso que eu quero chamar a atenção, o fato de que normalmente a gente age com revolta, com insatisfação, com desespero, com angústia diante das provações pelas quais a gente passa. E para ter certeza que não estou deixando nenhuma ideia de crítica em relação a essa questão da depressão ou algum outro transtorno pelos quais as pessoas, nós podemos passar, eu, por exemplo, vivencio uma situação, eu me lembrei dela recentemente, porque eu gosto de fazer atividade física e estou voltando a praticar natação. E aí, eu fiz tipo uma entrevista com o professor de natação e falei com ele o seguinte: olha, eu não sei, porque às vezes quando eu nado, me vem uns pensamentos na cabeça que dizem assim: você não vai conseguir, você vai morrer afogado, você não vai conseguir. Aí eu uso a minha razão, eu penso: cara, se você ficar em pé, a água vai bater no seu peito, tem um guarda-vidas, tem pessoas à sua volta, o professor está te olhando, não tem como você morrer afogado. Mas eu controlo isso? Não controlo. O corpo fica rígido, eu começo a ficar com medo, e eu acredito que, no caso de quem tem depressão ou transtorno de ansiedade, seja por aí. A pessoa não consegue controlar aquela emoção que surge de dentro dela, não é? Então, dizendo isso, eu quero exemplificar que todos nós passamos por essas situações, uns mais, outros menos, e vamos desejar, esperar sempre, pedir a Deus que nos abençoe, para que cada vez mais nós e os nossos irmãos não passem por essas situações constrangedoras de desequilíbrio emocional, transtorno e os mais diversos transtornos, mas que pela fé, pela oração, pelo contato com Deus, a gente minimiza essas situações e que faz a gente lembrar da página que foi lida. Quando eu me desespero, quando eu sinto raiva, quando eu me revolto, eu me distancio de Deus, eu diminuo a minha conexão com os amigos espirituais. E a página finaliza de forma, meio finaliza a página de uma forma muito bonita, mais ou menos assim: vamos dar o amor, vamos dar um pouco de amor e deixemos o resto com Deus. Alguma coisa assim. Então, vamos dar um pouco de amor, deixar um pouco de amor para essas situações. Francisco de Assis ficou cego quando estava já próximo ao seu desencarne, e ele chamava de irmã cegueira. Quem de nós queria falar: minha irmã depressão, que você não me faça sofrer muito? Minha irmã pobreza, que eu não sofra muito. Aí nós estamos chegando agora no final de abril. Meu irmão, imposto de renda, que você só leve uns 4 mil, 3 mil de mim, não é? E Francisco de Assis agia assim, sentindo amor, expandindo amor. E, enfim, então é isso. Finalizando este parágrafo, Santo Agostinho escreveu: até quando os vossos olhares se deterão nos horizontes que a morte limita? Ele já dá uma dica: olha, essas dificuldades que a gente passa acabam com a morte do corpo. Eu vou repetir: até quando os vossos olhares se deterão nos horizontes que a morte limita? Quando, afinal, vossa alma se decidirá
permitirá a lançar-se para além dos limites de um túmulo. Houvesse de chorar e sofrer a vida inteira, que seria isso a parte da eterna glória reservada ao que tenha sofrido a prova com fé, amor e resignação? Buscai consolações para os vossos males no porvir, que Deus vos prepara, né, vamos buscar consolações das dificuldades pelas quais a gente passa hoje no porvir, no futuro, que nos está reservado por Deus, e procurar a causa no passado. Nós que somos reencarnacionistas sabemos, se eu estou em Bangu, tenho Ronaldo como amigo. Gente, eu não fiz coisa boa na vida passada. Brincadeira. Se eu estou em Bangu, passando por essas dificuldades, alguma coisa eu fiz para que a lei me aproximasse dessa comunidade, dessas vivências pelas quais eu passo aqui. E graças a Deus, pela misericórdia dele, eu tenho o Ronaldo como amigo, o Mauro como amigo, a Márcia como irmã, o Arari como amigo, vocês que me ouvem com carinho, os trabalhadores aqui da casa. Viram como Deus ainda amortece as nossas dificuldades, as nossas provações? Às vezes, mesmo a gente não merecendo, eu digo não merecendo no sentido de, mesmo sem plantarmos tanto amor e fraternidade à nossa volta, ainda assim recebemos carinho de tantos que caminham conosco. E vós, que mais sofreis, considerai-vos os afortunados da terra. Então, ele reforça que a gente precisa lançar o nosso olhar para além da morte, que os nossos sofrimentos possuem causas no passado, e nesse mesmo capítulo, nós temos um item intitulado Causas Atuais, Anteriores e Atuais das Aflições. Se não foi algo que eu procurei, que eu não plantei, então essa situação é uma colheita, é um ressarcimento, uma necessidade minha de equilíbrio com a lei pela qual eu esteja passando. E eu destaquei, quando li esse parágrafo, algo que as pessoas citam muito, eu acho interessante relembrar aqui, a diferença entre dor e sofrimento. Porque, entendendo como dores, as dificuldades da vida, e o sofrimento, as reações que eu tenho diante das dores. Uma vez um médico falou comigo que ele já tinha atendido pessoas que estavam com um corte enorme no braço, um membro quase amputado, e estava tranquilo. Ele já tinha atendido pessoas com um corte no dedo e a pessoa desesperada. Então, os dois estavam sentindo dor, mas estavam sofrendo em níveis diferentes. Como que cada pessoa ferida no corpo físico estava vivenciando aquele ferimento. E aí eu escrevi aqui, isso não significa que a gente esteja pregando o sofrimento, que a gente precise sofrer, ou que nós espíritas valorizemos a dor, a necessidade de sofrermos. Mas sim, há um convite o tempo inteiro da espiritualidade para uma resignação diante das dificuldades da vida, que eu consiga ser mais resignado, que eu tente modificar aquela dificuldade pela qual eu esteja atravessando, mas se eu não conseguir, que eu tenha fé, que eu tenha resignação, que eu aceite essa situação, para que eu passe por ela da melhor maneira possível. E também isso me fez lembrar os modelos que nós temos na nossa cabeça. O que a gente costuma chamar de paradigma. E os paradigmas são interessantes porque eles têm a ver com a nossa forma de ver o mundo, a nossa forma de encarar as coisas. E nós agimos quase que de uma forma automática, não vendo outras saídas que não aquela pelo qual é o nosso modelo, o nosso paradigma de conduta. E o paradigma que a humanidade tem hoje
é o de a morte como um fim, por isso que ela não choca tanto, a gente tem tanto medo da morte. Claro que existe o instinto de conservação, mas a morte ela causa medo, as pessoas não gostam de falar sobre a morte, ela é seguida de mistério. E graças a Deus, tanto nesse movimento da ciência, várias pesquisas, como a própria doutrina espírita, veio nos ensinar que a morte é um momento impactante, uma experiência extraordinária que nós passamos, mas que não é o fim. É um choque pelo qual a gente passa, finalizamos um ciclo e passamos para outro. Mas, enfim, um dos nossos modelos é a morte como fim, e o outro é o nosso bem acima de tudo. A nossa sociedade, ela nos educou e ainda reforça isso, para que a gente leve sempre vantagem, para que a gente fique bem, para que a gente seja feliz. O nosso modelo não é de buscar tornar o outro feliz. O nosso modelo é de eu tentar ser feliz. Até nós, os religiosos, precisamos vigiar muito para mudar esse modelo, para começar a pensar diferente. Porque só quando a gente começar a mudar esse entendimento, provavelmente iremos sofrer muito diante de algumas situações. Por exemplo, eu quero ser feliz, ter uma família, ter esposa, filhos e não consigo. E essa talvez possa ser a grande frustração da minha vida. E o quanto isso vai me doer. Ou eu sou casado, tenho esse sonho, ocorre a separação da minha esposa e o meu mundo ruim. Né? O meu mundo acaba. Mas, se eu tenho como modelo na minha cabeça que as pessoas à minha volta devem ser felizes, vai doer. Será algo que vai me impactar. Mas se aquela mulher, aquela pessoa acha que não pode ser mais feliz comigo, eu vou torcer para que ela seja feliz com uma outra pessoa. O grande sonho da minha vida pode ser que a minha profissão seja de locutor de rádio. Mas eu sou gago, sou um pouco gago. Como é que um gago vai ser locutor de rádio, gente? Então, que eu sinta felicidade, porque há outros irmãos que têm uma fala mais fluente e podem seguir essa profissão. E eu vou ser feliz por essas pessoas. Se vocês notarem, um dos grandes motivos das fake news, das fofocas, de mentiras e inveja, é porque existe em muitos de nós um despeito com a felicidade do outro. Seguindo na mensagem, apoiada pelo Livro dos Espíritos, que eu quase enganei o Ronaldo, enfim, então é isso. Se nós começarmos a mudar o nosso modelo de vida, de entendimento do mundo, de ver, querer mais a felicidade do outro do que a nossa, tanto nós seremos mais felizes quanto o mundo também. E eu não estou dizendo nada de muito impactante, tá? O que Jesus nos ensinou? O que ele tentou passar na parábola do bom samaritano? Ele não disse que toda a lei e todo o amor a Deus se resumia, né, em amar o próximo como a mim mesmo, né? E de que se eu não respeito os outros, se eu não me dedico aos outros, eu não estou amando a Deus. E quando ele diz, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Aí aponta para a multidão. Eis aí minha mãe e meus irmãos. Seguindo, Santo Agostinho escreveu, como desencarnados, quando pairáveis no espaço, escolhestes as vossas provas, julgando-vos bastante fortes para as suportar. Por que agora murmurar, vós que pedistes a riqueza e a glória, queríeis sustentar luta com a tentação e vencê-la? Vós, se eu pedir ainda não me atenderam, né? Mas estou com 52, a riqueza ainda pode vir, né? Eu posso jogar na Mega Sena ainda.
Vós que pedistes para lutar de corpo e espírito contra o mal, moral e físico, sabíeis que quanto mais forte fosse a vossa prova, tanto mais gloriosa a vitória. E que, se triunfasseis, embora houvesse o vosso corpo para numa extremeira, dele, ao morrer, se desprenderia uma alma de mutilante alvura e purificada pelo batismo da expiação e do sofrimento. Santo Agostinho nos relembra de que a maioria de nós efetuou um planejamento antes da reencarnação. Antes de nós reencarnarmos, antes de sermos bebês, a gente do lado de lá programou o que nós iríamos passar, as linhas principais das nossas provações. E só que quando a gente reencarna, os nossos sofrimentos, eles acabam se tornando grandes, às vezes até incomensuráveis, por causa das fragilidades emocionais que nós temos. Porque eu penso, meus amigos e minhas amigas, que talvez para mim seja tão difícil superar as minhas provações, e cada um de nós superamos as nossas provações, porque a gente está repetindo a mesma lição. E se estamos repetindo, é porque nós temos dificuldade com essa situação e nos acostumamos a vivenciá-la. Então é muito difícil a gente romper essa barreira. O que eu estou querendo dizer? Os Espíritos nos ensinam de que nós reencarnamos com uma programação de crescimento espiritual, e aí a gente vem durante a nossa reencarnação até chegarmos em um momento, aí a idade depende da programação de cada um, onde a gente recapitula uma determinada lição. E como é essa recapitulação? Eu vou esbarrar nas mesmas provações que eu vou esbarrar, vivenciar as mesmas dificuldades que eu não superei até hoje. Vamos supor que para uma pessoa seja a ambição. Então, eu posso ter reencarnado como rico, me tornei um grande sovina, e aí eu prejudiquei os outros, eu me prejudiquei. Então, está certo que eu preciso superar aquela provação da ambição material. Aí, numa outra reencarnação, eu reencarno eu vou exagerar aqui, uma posição, reencarno como um mendigo, é uma medida drástica que os amigos espirituais podem ter escolhido para eu superar a ambição. Só que, como um morador de rua, eu tenho aquela ambição, e aí a ambição independe se é por muito ou por pouco, a ambição é sempre ambição. Eu brigando com um morador de rua, devido a, sei lá, um casaco, eu tiro a vida daquele companheiro. Aí, devido à ambição, eu mais uma vez não avancei e me comprometi. Aí eu desencarno, avalio a minha vida se eu tiver condições, ou os meus amigos espirituais vão dizer: olha, mas quando era rico, você falhou pela ambição. Mesmo vindo numa situação tão difícil, a sua ambição te levou a um ato de violência contra o outro. Aí eu reencarno novamente. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Então, os Espíritos nos orientam, dizendo que nós passamos por algumas situações pelas quais a gente ainda não superou. E muitos de nós estamos repetindo essas lições por séculos. E aí cada um de nós pode fazer a sua autoanálise através das provações que passa ou dos sofrimentos, dos sacrifícios aos quais tem que fazer. Então, o que eu preciso aprender? Será que é em relação à ambição, em relação à humildade, em relação à sexualidade, em relação à maledicência, à bondade, à compreensão com o parente? Aí cada um de nós precisa fazer a sua autoanálise para ver qual a recapitulação que a gente esteja sendo chamado para fazer, para conseguir superá-la e
esperamos, né, com a graça de Deus e a inspiração dos amigos espirituais, a gente consiga chegar do lado de lá, tendo superado essa situação. Eu lembro até de uma história, quem é espírita, e esses palestras já devem ter ouvido algum palestrante falar, que é a história daquela mulher que não estava bem com o marido, mas viveu a vida inteira com ele, era espírita e pensava, agora quando ele desencarnar, eu estou livre. Aí chega do lado de lá, e nessa história os mentores dizem, olha, você suportou ele, você não o amou, você tem que conviver de novo com ele. E que se encaixa um pouco nessa lição da recapitulação. Eu recapitulo para aprender alguma coisa, mas se eu me revolto, se eu fujo, se eu esperneio, eu estou fugindo a esse aprendizado. Lembra a mensagem inicial também, de eu pôr o máximo de amor que eu puder. Aí, finalizando nos 2 últimos parágrafos, Santo Agostinho vai dizer: que remédio, então, prescrever aos atacados de obsessões cruéis e de cruciantes males? Só um é mais infalível: a fé, o apelo ao céu. Se na maior servidade dos vossos sofrimentos entoardes hinos ao Senhor, o anjo à vossa cabeceira, com a mão, vos apontará o sinal da salvação em um lugar que um dia ocupareis. A fé é o remédio seguro do sofrimento. Mostra sempre os horizontes do infinito diante dos quais se esvaem os poucos dias brumosos do presente. Não nos pergunteis, portanto, qual o remédio para curar tal úlcera ou tal chaga. É interessante que ele fala isso. Muitas vezes a gente faz consulta aos amigos espirituais, né? Ai, gente, bota o meu Hilda, leva o meu nome lá no bezerro de Menezes para ver se ele cura aquela doença que eu tenho, né? Para ver se cura um parente. A gente deve pedir sim, tá? Eu só estou ressaltando aqui uma outra questão que o Santo Agostinho traz. Ó, não vamos perguntar aos espíritos qual o remédio para curar tal úlcera ou tal chaga, para tal tentação ou tal prova. Lembrai-vos de que aquele que crê é forte pelo remédio da fé, e que aquele que duvida um instante da sua eficácia é imediatamente punido, porque logo sente as fugitivas angústias da aflição. Então ele fala sobre a fé. Ele ressalta a necessidade da nossa fé nas nossas provações. Ainda tem alguns minutos, eu trouxe aqui uma história interessante. Aliás, eu vou lembrar duas. Uma que, a segunda passada eu não vi. 2 segundos atrás, eles colocou uma história que eu acho que se encaixa também, que está em um dos livros de Humberto de Campos, onde ele conta que uma senhora passava por uma provação muito grande e fez uma oração a Deus pedindo para que, dizendo que estava sofrendo muito e queria ajuda. Então, ela dormiu, um anjo do Senhor veio e a levou para um lugar onde havia várias cruzes, porque ela achava a cruz dela muito pesada. Então, ela viu várias cruzes grossas, cruzes finas, cruzes grandes, cruzes pequenas, cruzes pesadas e cruzes leves, e ele falou, então tá, escolha escolha uma outra cruz para que você deixe essa e fique com uma nova. E ela, diante do anjo, foi envergonhada de pegar algo muito leve, mas também aquela que ela estava passando não dava. E aí ela olhou uma que se encaixava, que ela achava que podia carregar e escolheu. Quando ela escolheu, descobriu que tinha pego a mesma cruz que ela já carregava. Humberto de Campos, através dessa história, quer nos lembrar de que as provações pelas quais a gente passa são as que a gente precisa passar, por mais que a gente ache que seja difícil. E sobre a fé, é muito interessante que Jesus já nos ensinou, se tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, que é menor que uma pimenta, já viram o grãozinho de pimenta? Né? A gente conseguiria mover montanhas. Então, muitas vezes a gente passa por umas provações e diz, eu tenho fé em Deus, eu acredito, eu sou espírita, mas está muito difícil. Há uma história que tenta ser engraçada, que diz o seguinte, de uma comunidade onde não chovia, as pessoas estavam sofrendo com a
seca, e o sacerdote do local, talvez o padre, convocou as pessoas para irem a um monte para orar. E ele falou: olha, se nós orarmos com fé, vai chover e vai acabar a nossa seca. E aí, no dia combinado, as pessoas foram, todos se reuniram, e todos aqueles sacerdotes, eles fecharam os olhos e fizeram uma oração. Fecharam os olhos e oraram. Quando abriram os olhos, o céu azulzinho, aquele sol no corpo de todo mundo. E ele falou: nós não estamos com fé, vamos orar com mais fé. E aí oraram, isso se repetiu umas 4 vezes. Até que as pessoas começaram a ficar magoadas com aquele sacerdote. Ele chama a gente vem aqui e ele está dizendo que nós não temos fé. E aí começaram a discutir com ele. E ele disse: querem ver como vocês não têm fé? Quem trouxe guarda-chuva? Ninguém tinha levado guarda-chuva, mas todos tinham ido lá acreditando que se tivesse fé, iria chover. Então, isso é o que normalmente acontece conosco. A gente diz que tem fé, mas a gente pensa num plano B. O que significa que, no fundo, nas provações que a gente passa, e essa frase é bonita, mas espero que ela não só toque o meu coração, como de vocês também. Nós não nos entregamos plenamente a Deus. Nós não depositamos as nossas vidas, os nossos sofrimentos, as nossas dificuldades nas mãos do Senhor. Dizendo isso, eu lembro da passagem que eu falei sobre a piscina, que eu tenho medo, e no Oeste, terça-feira, aqui online, são todos convidados a participar, nós chegamos a comentar isso. As situações ligadas à depressão, aos transtornos mentais, essas situações não são tão fáceis assim. O buraco é mais embaixo. Né? Quando o desequilíbrio se instala, quando a gente alcança um nível, está em um nível de desequilíbrio, de problema físico, aí a fé ajuda a gente a superar, mas não resolve sozinho. Porque o desequilíbrio demora a se instalar. É como barriga, né? Como cheque especial. Depois que cresce, gente, é difícil perder barriga. Eu não vou contar para ninguém, né? Mas, enfim, quando a pessoa ganha barriga é difícil perder. Então, alguma coisa desagradável, quando ela se instala, é difícil de a gente resolver. Mas o fato é que, com fé, com o máximo de fé que cada um de nós possa ter, nós vamos minimizar os sofrimentos e as dificuldades pelas quais a gente passa. E a gente precisa confiar mais em Deus. Isso não significa que seja uma situação muito sobrenatural, a gente não ter tanta fé assim, porque somos espíritos incompletos, estamos numa caminhada espiritual. Mas, uma vez que estamos aqui, cabe a nós desenvolvermos a nossa fé. Assim como tem pessoas que nadam para desenvolver a respiração, pessoas que correm para ter preparo físico, pessoas que levantam peso em academia para desenvolver os músculos, as virtudes nós também conseguimos desenvolver pelo exercício. E não precisamos pagar nenhum personal trainer e nem academia para isso. Só a boa vontade, a vigilância, vir à casa espírita, ouvir as palestras, tomar o passe, beber água magnetizada. Estou para beber água, tem como, bebe no copo esquerdo. Orações, meditações, o exercício do dia a dia da nossa vivência com os outros vai nos ajudar no desenvolvimento das nossas virtudes. E finalizando, Santo Agostinho escreveu: o Senhor após o seu selo em todos os que nele creem. O Cristo vos disse que com a fé se transportam montanhas, e eu vos digo que aquele que sofre e tem a fé por amparo ficará sob a sua égide e não mais sofrerá. Os momentos das mais fortes dores lhe serão as primeiras notas alegres da eternidade. Sua alma se desprenderá de tal maneira
que enquanto eles se distorcerem em convulsões, ela planeará nas regiões celestes, entoando com os anjos hinos de reconhecimento e de glória ao Senhor. Ditosos os que sofrem e choram. Alegres estejam suas almas, porque Deus as cumulará de bem-aventuranças. Então, ele chama a atenção para o fato de que a fé remove montanhas, precisamos ter mais fé, e fica a minha pergunta para mim e para todos nós, as pessoas que estão acompanhando em casa, ou vocês que tiveram a paciência e o carinho de me ouvir. Como está a nossa fé? Como está a minha fé? Eu estou com muita fé, com pouca fé? Como está a minha fé? Já que Santo Agostinho chama a atenção da importância da fé nestes momentos que nós estamos passando. Os momentos políticos, econômicos, emocionais, de família, pelos quais a gente passa. Como está a nossa fé? Então, que essa pergunta ecoe dentro de nós para a gente ir trabalhando aí ao longo da noite, né, amanhã, e pelas nossas leituras e preces a gente encontre a melhor resposta. Fiquemos todos sob a inspiração e proteção de Deus. Nós agradecemos ao nosso companheiro, desejando que ele prossiga na sua jornada, trazendo ainda mensagens de amor e esclarecimento para todos nós. Nós vamos passar aos avisos. Na próxima quarta-feira, dia 3 de abril, às 20 horas, nós vamos ter a nossa reunião do grupo, e vai ser no livro dos Espíritos. O tema é Desgosto da Vida, Suicídio. Vale a pena viver? O suicídio nos ajuda. Devia ter caído para você, não? Querendo ser vendido? Bom, são as questões 943 e 951 do livro dos Espíritos. Quem vai falar é a nossa companheira Alcineia Barbosa, que também é trabalhadora da casa. Nós queremos lembrar que a nossa reunião ocorre segunda e quarta-feira, às 20 horas, com uma palestra e depois o passe. O passe não é obrigatório, as pessoas que quiserem podem permanecer no lugar e vão ser direcionadas para a sala de passe. Na terça-feira nós temos, como o nosso companheiro falou, o estudo sistematizado pela plataforma Skype. Na quinta-feira nós temos o estudo do Evangelho presencial aqui na casa. No sábado nós temos às 15h30, nós temos reunião de evangelização, de juventude, de reunião da família, e às 18 horas nós temos uma reunião de estudo sistematizado da doutrina espírita também. Essas reuniões de sábado são presenciais. A única reunião que nós temos aqui, que é pela internet, é a reunião de estudo, que é a reunião de terça-feira. Na segunda e quarta-feira, as nossas reuniões são transmitidas. Elas são híbridas, são presenciais e são transmitidas pelo Facebook e depois vão estar sendo colocadas na nossa página no YouTube. Né? Bom, então nós vamos encerrar a nossa página. Chamar a São para ver isso aí. Está fazendo. Vamos chamar a nossa companheira para fazer a prece. Aí,
Boa noite, irmãos. Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, em agradecimento por tudo que recebemos, Senhor, nesta noite, que possamos levar para as nossas reflexões e que possamos, Senhor, nos sentirmos mais fortalecidos e agradecidos por todas as oportunidades que já temos e ainda as que teremos. Obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui e pela vida que o Senhor nos proporcionou para que pudéssemos, Senhor, em prática esses ensinos de amor e de luz, para assim nos tornarmos criaturas melhores, hoje melhor do que ontem e amanhã, Senhor, melhor do que hoje, através do seu aprendizado, dos seus ensinamentos de amor e de luz, que possamos vivenciá-los de fato no nosso dia a dia, com nossos familiares, aqueles nossos irmãos que estão em nossa companhia, nos trabalhos, que encontramos nas ruas, que possamos exercitar, Senhor, o teu amor, para que possamos ter realmente um mundo melhor, tanto queremos. Ainda assim, Senhor, te pedimos que o teu amor e a tua luz possam, Senhor, visitar a tantos irmãos que se encontram em desarmonia. Neste momento, pensamos em nossos irmãos que se encontram nos hospitais, jogados nas cabeças das ruas, nos presídios, nos orfanatos, enfim, Senhor, onde houver a dor, a desarmonia, do seu amor, que a sua presença, Senhor, possa se fazer, levando um fortalecimento de cada um de nós, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo. Agradecemos também ao nosso patrono, doutor Bezerra de Menezes, aos mentores espirituais, trabalhadores desta casa, por mais essa oportunidade de estudo e de aprendizagem. Que o seu amor e que a sua luz possa se fazer em toda a humanidade. Graças a Deus. Bom, encerrando a nossa reunião, nós queremos agradecer a presença de todos aqui na reunião e a presença dos internautas e queremos saudar aqueles companheiros que vêm à nossa casa pela primeira vez, desejosos que eles possam retornar aos seus lares, levando muita paz, um abraço, um carinho bastante afetuoso de todos nós, esperando que eles tenham gostado e que possam estar aqui conosco outras vezes. Nós vamos passar o passo, a nossa reunião da primeira parte está encerrada.